Os vereadores recebem o professor Pierre Weill. Eu gostaria de chamar o Dr. Marco Hernani, coordenador da Unipaz do Núcleo de Altinópolis, para fazer parte da mesa que acaba de chegar. E, novamente, o professor Júlio Manuel Pires, da Faculdade de Economia e Administração. Antes de passar a palavra ao professor Pierre, a presidência registra a presença dos vereadores Barquete Miguel e vereador Sebastião Xavier, que encontra-se presente no plenário, vereadora Silvana Rezende, informando que os vereadores Morandini e Dácio Campos estão em missão representativa desta Casa Legislativa na Santa Casa. Nós passamos agora a palavra ao professor Pierre. Boa noite para todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que agradeço muito à professora Sueli e ao Dr. Marcos por esse convite, porque me proporcionou um dia inteiro de plenitude. É um dos dias mais bonitos da minha existência, que estará ligado para sempre à cidade de Ribeirão Preto. E creio que não é por acaso que a minha última palestra se realiza na Casa de Ribeirão Preto, na Câmara dos Vereadores. O que vivi hoje foi uma coisa extraordinária. Primeiro, porque descobri em ação uma grande solução educacional para a violência na juventude e nos meninos e nas meninas. A obra da professora Sueli é algo de notável. É notável justamente porque intuitivamente ela desenvolve a plenitude, que é o nosso assunto de hoje à noite. E quando se desenvolve a plenitude, a gente irradia uma felicidade incrível. A Casa das Mangueiras é uma casa de felicidade. Eu queria, antes de continuar a palestra, chamar o meu pequeno amigo, o Wagner,
que é membro da Casa das Mangueiras, para ele vir aqui dizer como que ele está se sentindo nessa casa. E já está chegando. Lá na Casa das Mangueiras, eu me sinto no meu lar, porque lá eu posso brincar com meus amigos e se divertir toda hora. E chego só em casa e durmo. Quando chego, vou para a escola e não vejo a hora de sair para ir para as Casas das Mangueiras, porque lá é o meu lar. Pode ir para lá agora. O que acontece conosco que temos dificuldade em ser um Wagner? Esta que é a grande pergunta. O que distancia o coração de Wagner do nosso coração? Wagner nos tocou. Wagner tocou a repórter Renata no programa de televisão. Eu vi ela tremendo de soluços, retendo as lágrimas. Lágrimas de felicidade. E as lágrimas de felicidade, elas acontecem quando nós estamos perto do verdadeiro sentido da existência. E nós estamos hoje na maior crise de sentido que talvez a humanidade jamais passou. Perdemos o sentido da existência. Nós nos perdemos. E a juventude está perdida porque os seus pais estão perdidos. Não indica mais rumo. E nisso há razões educacionais e razões que atingiam toda uma cultura. Eu aprendi, depois de uma crise existencial que eu estou contando num livro meu que se chama Revolução Silenciosa, na editora Cultrix Pensamento, eu conto como que eu cheguei a ser um homem de sucesso. Com 33 anos, eu tinha os meus livros best-seller, tinha o meu cargo na universidade, tinha a minha casa de campo, tinha o meu cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina, o Banco Real, tinha minhas entrevistas na televisão, tinha os meus livros, um deles já best-sellers, Relações Humanas na Família e no Trabalho. Eu estava profundamente infeliz e não sabia por quê. E essa infelicidade se traduzia por choro de desespero, como esse choro de desespero que tive numa praça em Belo Horizonte, num domingo vazio, em que me perguntei o que eu vou fazer. E não achei o que fazer. Estava vazio, estava no tédio. Eu não tinha, a minha vida não tinha sentido, eu não estava nem percebendo isso. Inconsciência completa. Psicólogo formado, PhD em psicologia, educador formado, escritor, não conhecia o sentido da sua existência e não sabia que a questão estava por aí.
E aí que começou o grande problema, quando isso me levou a um câncer. Aí fui operado, fiz radioterapia, e o meu médico me falou, bom, o senhor provavelmente se salvou, mas sabe como que é, uns 5 anos que para saber. Aí que comecei a me fazer as grandes perguntas do sentido. O que eu estou fazendo aqui? Essa existência tem sentido? Eu tenho alguma tarefa, alguma missão nessa terra? Essa vida existe por acaso? E, como eu não sabia se continuaria a existir ou não, eu me perguntava o que tem depois da morte. E quando a gente se faz essas perguntas, as perguntas do sentido, vêm as respostas. E as respostas vêm por acaso. Aí vem um outro acaso. Aí vem um outro acaso. E os acasos começam a se multiplicar tanto que você chega à conclusão, não é acaso. Alguma coisa, alguma força está dirigindo as respostas. Abri um livro, vi a resposta. Pensava numa pergunta, vinha um amigo, me dava a resposta. E chegou um momento que eu senti que eu não estava só. E esse sentimento foi reforçado por experiências. Resolvi fazer uma psicanálise. Aquela psicanálise bem clássica, bem ocidental. Deitei no divã 4 vezes por semana com o grande psicanalista Igor Caruso de Viena, da cidade de Freud. E, paralelamente a isto, resolvi praticar yoga. Eu não sabia que eu estava executando já, na prática, uma recomendação da Declaração de Veneza da Unesco de 1987, que diz que a ciência não pode mais assistir impassivelmente às aplicações irresponsáveis das suas descobertas. E que chegou o momento do encontro complementar entre ciência, arte, filosofia de um lado e as grandes tradições espirituais da humanidade. Essa declaração foi reforçada 10 anos depois pela declaração de Locarno da CIRET UNESCO, que apoia o novo plano de educação da Unesco também, chamado Programa Delors, do qual vocês vão ouvir cada vez mais falar. E nesse Programa Delors está se recomendando simplesmente uma transformação da educação que é apenas intelectual em 4 pontos essenciais. Primeiro, aprender a saber. Perdão, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E quarto, aprender a ser. E o projeto recomenda, para aprender a ser, a prática da meditação. O Oriente entrou na educação para o mundo todo. E a síntese entre Oriente e Ocidente, entre as funções ligadas ao cérebro esquerdo e as funções ligadas ao cérebro direito,
que vão nos levar à plenitude através da educação. Mas o que é essa plenitude? Em que consiste? Eu aprendi nesses meus estudos como yoga, através da psicanálise, através de psicoterapias mais modernas como a psicossíntese, aprendi que todos nós, e isso tenho certeza, nós temos dentro de nós a paz. Wagner, ele já sabe disto. Ele nos declarou hoje de manhã: a paz está em mim. Nós temos dentro de nós sabedoria e amor, que nos dão a paz e nos dão a felicidade. E vocês vão perguntar, mas por que essa sabedoria e esse amor não aparecem? Por quê? Porque estão abafados. Abafados por duas camadas de obstáculos que nos impedem de viver permanentemente felizes, em paz. E antes de falar dessas camadas, eu vou lhes convidar agora para uma experiência, uma vivência, porque as minhas palestras são holísticas. A gente vê o aspecto teórico, mas imediatamente vem na vivência, depois a gente volta à teoria. Eu vou lhes propor agora fazer uma vivência para lhes mostrar que o que eu estou falando está dentro de vocês. Nós estamos procurando isso fora. Tem gente que pagam viagens muito caras para ir para a Índia, para o Japão, para o Oriente. E lá encontra um mestre que diz: o que você está procurando está dentro de você. Você estava carregando isso na sua viagem toda e vai carregar para a volta. É isso que nós vamos vivenciar agora. Eu vou pedir para vocês agora ficar bem à vontade. Fechar os olhos. Respire fundo. E procura agora entrar em contato com uma experiência mais bonita da sua existência. Uma experiência que lhe tocou pela beleza, pela inteireza, pela plenitude que ela lhe proporcionou. Eu vou dar algumas dicas para lhes mostrar que o que eu estou sugerindo não é coisa tão complicada. Isso pode ter acontecido num pôr do sol, num levantar do sol, num espetáculo particularmente bonito da natureza. Isso pode ter acontecido ao pegar uma criança no colo, durante a gestação, ao entrar em comunicação telepática com a criança. Pode ter acontecido também ao entrar em contato com um lugar sagrado, um templo, uma igreja, um lugar na natureza,
ou entrar em contato com uma pessoa particularmente carismática, que emana uma luz, uma vibração, emana pureza que você admira. Pode ter acontecido num encontro amoroso, com ou sem sexo. Pode ter acontecido também ao ver uma peça de teatro, ao assistir a um filme, ou durante um concerto, ou ao se deparar com uma obra de arte, uma pintura, uma escultura que te tocou. Ou então pode ter acontecido sem razão aparente nenhuma. Procure agora entrar em contato com essa experiência. Quem é que não tem ainda contato com essa experiência, levanta o braço. Eu não vejo braço levantado. Então, procura agora reviver essa experiência intensamente. Como se fosse agora. Veja os valores que se escondem por detrás dessa experiência. Beleza, interesse, plenitude, paz e outros valores. Veja se não é isto que você está querendo da existência. Ah, se minha vida fosse assim, o tempo todo. Tome consciência do estado de espírito em que você se encontra agora. Deixa vir uma palavra que traduz o que você está sentindo. Uma palavra que resume isto. E agora, conserve esse estado de espírito em que você está. Respira fundo, mexe com as mãos, com os pés e devagarzinho abre os olhos e volta para essa sala e entra em contato com pessoas e objetos dessa sala. E agora gostaria que um ou outro levante o braço e diga a palavra que lhe veio. Levante o braço e diga, sobretudo os que estão perto, que eu vou poder ouvir. Paz. Paz. Alegria. Deus. Alegria. Pureza, saudade, e por aí. Não posso ouvir todos, porque passaríamos a noite nisto. Mas eu vou pedir para cada um falar com o seu vizinho, em grupos de duas pessoas, 3 minutos para, primeiro, dizer a palavra ao outro que lhe veio e contar a sua experiência. 3 minutos. Em grupo de 2 pessoas.
bonita. É lindo, né? Vocês tiveram agora uma pequena amostra de que o que nós estamos procurando fora, procurando no marido, na mulher, num partido político, numa religião, no mestre do Himalaia, está dentro de nós. Já a Declaração de Veneza da Unesco dizia: as guerras e as violências nascem no espírito dos homens. Logo, é no seu espírito que precisam ser erguidas os baluartes da paz. Essa declaração, ela foi lançada e citada durante esses 50 anos. Mas ela não está sendo aplicada. Porque se criou uma imagem que não violência é questão de desarmamento, é questão de polícia, é questão de lei, também é. Se criou a ideia que fazendo o desarmamento do mundo, e agora o movimento dos estudantes está sugerindo o desarmamento dos revólveres da população civil, que vai se resolver a questão da paz. Não vai, não. Você pode tirar todas as armas de todo mundo, inclusive as armas atômicas. É necessário que você faça isso urgente. Se a gente não mudar e transformar a violência em paz dentro de cada cidadão, os seres humanos continuarão a se bater com facas e pontapés, não é verdade? Então vem a questão, já que a paz, já que essa sabedoria, já que esse amor está dentro de nós, por que a gente não está, por que ele não está se manifestando? Essa que é a grande pergunta. É uma pergunta psicológica, é uma pergunta epistemológica, é uma pergunta educacional. Por quê? A resposta é que nós estamos encobertos por duas grandes camadas que nos impedem o acesso a algo que está mais perto do que a ponta do nosso nariz. E que duas camadas são essas? Primeiro, é a camada da criança imatura dentro de nós. A criança imatura que bate o pé com raiva. A criança imatura que está com ciúme dos seus irmãos por causa da competição. A criança imatura dentro de nós que está vaidosa porque ganhou boas notas, ou porque foi promovido no emprego, ou porque sua fotografia saiu no jornal. A criança imatura que está ignorando que ela e o resto do mundo não são separados. A criança imatura que está apegada, que está possessiva, não quer largar a boneca que está na sua mão para brincar como o outro ou a outra criança. O que os meus mestres tibetanos chamam de os venenos. Esses venenos
que nos impedem o acesso à verdadeira natureza do nosso espírito, que está aqui. Cada vez que entramos em raiva, nós nos afastamos disso aqui. Cada vez que manifestamos ciúmes ou sentimos ciúmes dentro de nós, afastamos disso aqui. Ciúme, raiva, orgulho, possessividade e indiferença são os 5 venenos que nos impedem. Eles são bem conhecidos, mas nós temos que tomar consciência deles. A segunda camada, ela provém dessa primeira camada. É o que nós chamamos de máscara. Ciúme, orgulho, apego, possessividade, avareza, tudo isso é mal visto por nós e pelos outros. É condenado. Olha, fulano, mal criado, agressivo, prepotente. Olha, fulano, está com ciúme do marido, está perseguindo o tempo todo, o marido está com ciúme dela, está trancando dentro de casa. É mal visto, é reprimido e nos deixa com sentimento de culpabilidade quando eles aparecem. Se você bater na sua mulher, ou sua mulher bater em você, ele ou ela vai se sentir culpado. Se você xingar alguém, magoar alguém, você vai se sentir culpado. Por causa desse sentimento de culpabilidade, você vai preferir não aceitar a sua raiva, não aceitar o seu pandurismo. Você vai tender a negar. Dizer, não, eu, avarento, não, eu sou, olha, eu sou generoso, quer ver? Eu dou o meu dízimo para a igreja. Tá, tem o meu nome lá, na lista dos benfeitores. Então não sou avarento. Ele não fala do que ele fala dos 90% dos seus haveres. Mas ele salvou a face para ele mesmo, não é nem para os outros, para ele se convencer que ele não é assim. Um outro é ciumento. A mulher, por exemplo, ciumento. Qual é a máscara da mulher ciumenta? Você conhece muito bem. Oh, meu bem, olhe para fulana, você não acha ela bonita? Ela banca a mulher aberta. Essa que é a máscara. Porque na primeira esquina, ela vai fazer a sua cena. E assim por diante. Nós estamos cheios de máscaras. Todos nós. Então vem a pergunta, o que fazer? Há um livro muito bonito que foi escrito por Eva Pierrakos, que se chama O Caminho da Transformação, na editora Cultrix Pensamento. Ou Record, eu não tenho certeza. E nesse livro descreve muito todo esse processo dessa criança imatura que nos impede de viver o verdadeiro amor e a verdadeira natureza do Espírito. E aí vem a pergunta, como sair desta?
Eu levei muito tempo para encontrar as saídas, porque elas são simples demais. Como nós não estamos vendo o amor, a sabedoria, o espírito, a natureza do espírito dentro de nós, porque é perto demais, é simples demais. E a gente não valoriza o que é simples. Então, eu queria que essa palestra seja alguma coisa de prático. Eu vou lhes dar dicas para vocês, aos poucos, desfazer essa camada e poder reencontrar a plenitude, a plena realização da plena felicidade, a plena realização do pleno amor inegoísta, a plena realização da verdadeira sabedoria, desse amor e dessa sabedoria que formam uma unidade inseparável. Quando ela brota realmente, você se torna amoroso dessa dimensão que uns chamam de sagrado, outros chamam de divino, outros chamam de espiritual. Você fica grato porque apareceu a solução do seu problema. Você fica grato, fica emocionado. Então, o que fazer? A primeira medida é você procurar conhecer as suas máscaras. Comece por aí. Você entrar em contato com as suas máscaras. A partir de agora, uns já identificaram alguma. Quem é que já identificou alguma máscara em você? Levanta o braço. Procure que você vai achar. É a máscara do generoso, a máscara do amoroso, a máscara do sorridente porque você está triste. Então está como o sorriso da porca, não é? E assim por diante. Todos nós temos máscara. Mas na medida em que nós conhecemos essa máscara, podemos nos livrar delas. Porque a primeira coisa que precisamos despertar é a consciência. Graças à máscara você pode ficar consciente. Não é coisa ruim, não. Mas é a ocasião, a oportunidade de despertar a consciência. Que nós todos somos adormecidos. Somos como se fôssemos hipnotizados pelas nossas máscaras e subjugados pelas nossas emoções destrutivas. Então, a toda a oportunidade da sua vida, de levantar ou deitar, olhe para as suas máscaras. E na hora que ela aparecer, se você ficar consciente, ela vai se desfazer. Porque a máscara não é consciente. Na hora que ela se tornar consciente, você vai dizer, pô, isso não sou eu. Estou representando. Estou fazendo teatro. Eu preciso ser eu e me mostrar como eu sou. E esse mostrar como eu sou, você pode também mostrar aos outros as suas emoções destrutivas, por que não? Porque se você as aceitar primeiro, como sendo parte sua, obstáculo, se você ofender, magoar o seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, seu filho, e você for depois dizendo, eu sei que eu te magoei, me perdoa. Ninguém resista a uma atitude desta, desde que não seja uma máscara.
e você faz as pazes. 15 dias depois, volta a magoar. Aí que entra o segundo processo. O primeiro é conscientizar a máscara, a todo instante, para dissolver, não é de se desfazer, não é uma lição de moral para você mesmo, não. É uma lição de psicologia. Você simplesmente olha para a máscara, ela se desfaz. E o mesmo processo você pode ver quando, por detrás da máscara, você descobre a criança imatura. A criança que tem medo. Medo de si mesmo. Medo das suas emoções. Medo de se julgar. Esse juiz interno, moralista, a gente tem um pavor disso. Então, o processo é deixar esse julgamento de lado, não julga, mas constata. Seja, nesse caso, um observador consciente. Vamos tomar como exemplo a raiva. A raiva vem, você agride, e quando a raiva passou, você de repente fala: ih, gente, eu fiquei com raiva, xinguei, magoei fulano, eu não queria fazer isto. Esse já é um grande progresso. Porque a maior parte das pessoas nem isso fazem. Elas acham a raiva natural. Tem famílias de raivosos. Muito obrigado. Tem famílias de raivosos que acham normal, porque foram criados nisso. Não estou percebendo a infelicidade que causam nos outros. Então, tem 3 grandes atitudes em relação à raiva. A primeira é essa que nós usamos o mais, que é se deixar dominar pela raiva. Você se deixando dominar pela raiva, você não tem liberdade. A verdadeira liberdade é ter consciência das emoções destrutivas e deixá-las passar. Essa que é a liberdade que nós temos. Mas aí você não é livre. Se deixou dominar pela raiva, magoou, machucou, quer dizer, magoou, machucou o outro. E você vai ter o revide, o que os orientais chamam a lei do karma. Agride, você vai ser agredido. É óbvio. Vai te esperar na esquina, ou vai se vingar, ou vai mandar energias e olhares de ódio, mas a repercussão vem, um dia ou outro. Às vezes imediatamente. A outra atitude é a atitude oposta. É dizer, raiva é feio. Põe uma tonelada de repressão e de recalque em cima da raiva. O que vai acontecer? Ela vai aparecer no momento que menos espera. Às vezes uma pessoa reprime a raiva, um pai, por exemplo, e de repente dá uma palmada no seu filhinho e nem sabe mais porquê, ficou irritado. E que é a raiva que ele reprimiu e que ele desviou para o seu filho. Então também não serve. Além de cultivar um
infarto do miocárdio, uma úlcera duodenal, de tanto reprimir a raiva. Ou uma doença do fígado, porque a raiva ataca primeiro o fígado. Por isso que a gente fala do temperamento biliar. Não é biliar de sinuca, é da bilha. Não é? Aí vem uma terceira atitude. E a terceira atitude, já que estamos aqui numa casa de política da cidade, é a atitude de um grande político brasileiro, mineiro, o governador Valadares. Ele era um grande político, porque ele dizia a respeito de qualquer conflito, ideia ou coisa assim, ele dizia: olha, gente, eu não sou nem a favor, nem contra, muito antes pelo contrário. Pois essa é que é a atitude correta e terapêutica em relação à raiva e às outras 5 emoções. Você não vai a favor, quer dizer, você não se deixa de dominar por ela, você não vai contra, você não vai reprimir, mas vai adquirir uma nova atitude, que é não fazer nada. Deixá-la passar, olhar para ela, tomar consciência, observá-la e deixar passar. E se você fizer isto, você vai ter uma experiência maravilhosa. Primeiro você vai ver que raiva é alguma coisa completamente abstrata. É uma nuvem. É uma nuvem que passa. Então deixa ela passar. Pode colocar até um certo senso de humor. Olha ela, lá está ela de novo. Não é? O humor é uma grande terapia, espírito de humor. A gente não se levar muito a sério. No início, xingou, feriu e se dá conta da raiva. Primeiro estágio. É um grande sucesso já de se dar conta. E não desespera, não se sente inferior, não se sente culpado. Toma as providências para desfazer o efeito do seu comportamento e toca para frente. E fale para você mesmo: a próxima vez eu farei melhor. Vem na próxima vez, cai de novo nessa. Vai levar tempo. Mas um dia vai chegar um momento em que, no meio da raiva, você diz: estou com raiva. E ela desaparece. Quem é que já teve essa experiência aqui? Levanta o braço. Se saber que está com raiva, ela se dissolve. Faça essa experiência. E um dia, e esse será o ideal, que a raiva você não vai desaparecer totalmente, não. Mas o que você pode fazer é vê-la. O ciúme não vai desaparecer, mas você pode vê-lo quando ele aparece. Esse que é o bom ponto. Quando você chegar a isto, você chegou à libertação da raiva, da emoção destrutiva. E a criança dentro de você amadureceu. A casa da Mangueira, ela já está cheia de crianças mais maduras do que muitos de nós. É ou não é, dona Sueli? Cadê ela? Wagner está mais maduro do que muitos de vocês aqui. Não é, Wagner? Cadê ele? Ele não vai ficar orgulhoso por isto, não. Ele já está vacinado.
nós vamos ficar orgulhosos. Então, o grande instrumento para chegar à felicidade, para chegar à paz, é a consciência, a tomada de consciência. É extremamente simples. Se você não conseguir, é porque você não teve perseverança. É uma disciplina, exige perseverança, é uma grande terapia, gratuita, você não tem que pagar nada. Apenas observar e botar energia nisto. Se você fizer isto, você aos poucos vai desbloquear esse centro. E você pode ainda acrescentar uma outra série de medidas para reforçar isto, que é cultivar o que os meus mestres tibetanos chamam de os 4 catalisadores do ser. O que é isto? Primeiro, toda a oportunidade que você tiver, cultivar a alegria. Porque nós somos feitos para a alegria. Mas nós somos feitos para a tristeza. Uma boa piada no meio de uma conferência, que no meu caso, e comunicar alegria, aliviar às vezes o ambiente de seriedade. Depois, o segundo catalisador, o fator, é o amor. Desbloquear esse amor. Amor no sentido de querer a felicidade dos outros. E de si mesmo, claro. Eu um dia perguntei a um dos meus mestres tibetanos o que é o amor. Ele me deu essa definição. É a nossa capacidade, desejo de ajudar os outros e de querer a felicidade e fazer tudo para a felicidade dos outros. No dicionário você não encontra essa definição. Você encontra a definição de troca de carícias, atração sensual, mas essa definição você não vê, não. O chamado amor inegoísta, o amor altruísta. O terceiro é a compaixão. Compaixão é uma palavra que foi rejeitada por uma série de gerações por ser muito moralista. Mas no sentido que eu vou falar, não tem nada de moralista. Compaixão é se sentir o sofrimento dos outros e aliviar e contribuir para aliviar esse sofrimento. Isso que é compaixão. E, enfim, a equanimidade.
Equanimidade é um conceito um pouco mais difícil, mas pode se definir da seguinte forma: esses 3 sentimentos aplicados em todas as situações, com todos os seres vivos. Não é só com sua família, não é só com a sociedade em que vive, não é só com os Ribeirão Pretenses, não. Tá bom. Mas não é só com toda a humanidade, mas com todos os seres. Não machucar animais também, não matar animais, não fazer sofrer, amar a todos no mesmo plano. Se você fizer isto, você adquire também um grande sentimento de liberdade, sobretudo usando franqueza, dizendo a verdade com amor, a verdade bendita e a verdade dita com amor. Esses 4 catalisadores também é questão de perseverança, de disciplina, de treinamento e de consciência. Se fizer isso constantemente, não é durante uma semana, um mês, mas durante anos, que uma transformação leva anos, uma terapia leva anos, nós sabemos isso hoje. Mas você pode fazer uma autoterapia cuidando da sua autotransformação. E se tiver crises, conflitos, saiba que crise e conflito é oportunidade de crescer. A minha crise existencial maior que eu descrevi, ela foi a grande oportunidade, foi o ponto de mutação dessa transformação, que continua. Ela já tem mais de 35 anos. E aos poucos você se torna, aos poucos essa energia de amor, essa verdadeira natureza do seu espírito vai se desbloqueando. E você aos poucos, você vai se transformar num centro de irradiação de uma energia maravilhosa. As pessoas aos poucos vão lhe dizer o que houve com você. Você está diferente. Você está radiante. Você está, o que a pessoa quer dizer, você está em estado de plenitude. Onde que você encontrou essa paz? E aí precisa acrescentar outras medidas para reforçar o que você está fazendo no cotidiano, do levantar até o deitar, no seu trabalho, como os colegas, na sua família, como seus chefes, como seus amigos e com você mesmo. Consciência. Essa consciência ela pode ser ainda despertada mais, que não tem nada para desenvolver. A consciência está aí. E através do relaxamento e da meditação. Relaxamento e meditação, se você quiser viver em paz todos os dias e em plenitude, relaxe e medite todas as manhãs, depois do banho e antes do jejum.
5, 10 minutos. O que é 5, 10 minutos para melhorar a nossa existência? Faça aquilo que eu vou lhe ensinar agora. Aliás, já ensinei, porque vocês já fizeram uma meditação, só que eu não disse que era. Você pode refazer todas as manhãs, relaxar, fechar os olhos e entrar em contato com a experiência mais bonita da sua vida. Porque com isso você entra em contato com a plenitude que está dentro de você. Você pode fazer isso todas as manhãs. Eu vou lhes ensinar agora a relaxar e a meditar. Vamos de novo ficar à vontade. Fechar os olhos. E, em primeiro lugar, vamos relaxar o nosso corpo. Para isso, inspira fundo, contrai todos os músculos do corpo e solta. Segunda vez, inspira fundo, contrai todos os músculos e solta. E agora concentra a sua atenção, energia, nos seus pés, nos dedos do pé direito. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo. Na planta do pé direito, no calcanhar, na barriga da perna, no joelho direito, na coxa direita. Agora o pé esquerdo, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. A planta do pé esquerdo, o calcanhar, o tendão, a barriga da perna, a coxa, o joelho, a coxa direita. Agora, a sua nádega direita, sua nádega esquerda, os seus órgãos sexuais, o seu intestino, o umbigo, a boca do estômago. Concentre sua consciência, energia, atenção na boca do estômago. E um lugar onde concentramos muita energia. E agora o pulmão direito, pulmão esquerdo, o coração, os músculos das costas, os músculos do pescoço. Deixa o pescoço bem relaxado, os ombros bem relaxados, a boca, a língua, as orelhas, as narinas, os olhos, a testa, o couro cabeludo. Deixa isso tudo bem relaxado. E agora vamos relaxar a mente. Imagina que você está agora no seu lugar de descanso ideal. Você é numa rede, na praia, na montanha, numa floresta, no mato, no sol. E fica relaxando a mente nesse lugar. E agora, observe simplesmente
simplesmente a respiração. O ar que entra e sai dos seus pulmões, mais nada. O corpo relaxado, a mente relaxada, a sua respiração. Agora, respira fundo, mexe com os pés, com as mãos e toma consciência de como você está se sentindo aqui e agora. E de novo, deixa vir uma palavra que resume como você está se sentindo, o estado de espírito em que você está. Abrindo os olhos, retome contato com pessoas, objetos dessa sala. E de novo, em grupo de 3 minutos para compartilhar essa experiência, o que você viveu e como está se sentindo agora. 3 minutos. Nesse compartilhar com o outro, vocês tiveram a oportunidade de verificar, através da experiência, de que mais nos aproximamos do Espírito, mais nos aproximamos de uma dimensão de eternidade que nos leva à plenitude. Plenitude
plenitude, paz, sabedoria, nos desbloqueamos também através da meditação diária. Não se trata de relaxar e meditar quando já está em crise. Ajuda, mas não resolve. Se você cultivar isso todas as manhãs, 5, 10 minutos, o que é 5, 10 minutos na sua vida? Você leva tanto tempo para fofocar, não é? Para não fazer nada. Meditar e não fazer nada. Tem muita gente que espera a aposentadoria para não fazer nada. Então, em vez de esperar a aposentadoria para não fazer nada, passa 10 minutos do seu dia aposentando. Aposente todos os dias. 10 dias sem fazer nada. Que maravilha! E você, com isto, vai aprofundar a consciência e vai fazer descobertas fantásticas sobre você mesmo. E vai ajudar a ir reconhecer suas máscaras e reconhecer também a sua parte imatura, que está encobrindo a plenitude. Na nossa Universidade da Paz, nós estamos ensinando isto. Estamos formando educadores para a paz. Estamos formando facilitadores de um programa Beija-Flor. Esse programa é baseado numa história, alguns já ouviram à tarde, mas vou repetir, é a história de um beija-flor que morava numa floresta. E de repente a floresta pegou fogo e todos os animais fugindo, menos um beija-flor. O beija-flor pegava gotinhas de água e jogava no fogo. Pegava mais gotinhas de água e jogava no fogo. Até que um tatu intrigado diz: ô beija-flor, você está ficando louco? Está pensando que vai apagar o incêndio jogando gotinhas de água no fogo? E o beija-flor diz: não, eu não vou apagar o incêndio, mas eu faço a minha parte. Torne-se um beija-flor da paz e faça a sua parte. E sua parte consiste, em primeiro lugar, relaxar e meditar para desbloquear essa plenitude perdida em você. Muito obrigado.